Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a vida é um grande mistério. A vida é um grande sonho. E essa vida logo passa. E essa vida vai passando dia após dia. É bem sabido por todos nós que não viveremos aqui para sempre. É bem sabido por todos nós que estamos passando. Vejam que vai chegar um momento em que nós não estaremos mais aqui. Esse momento nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos as circunstâncias. Mas a certeza que temos é que quando esse dia chegar, nós estaremos frente a frente com o Senhor, o bom Deus, para sermos julgados por Ele e por Ele sermos amados. Só que esse amor que nós iremos desfrutar em Deus na eternidade, esse amor, ele começa aqui. É aqui que esse amor acontece. Muitas vezes nós vemos as pessoas vivendo um cristianismo tão escrupuloso, mas um cristianismo tão perigoso, que não atrai as pessoas para viverem em Deus. Como se Deus só exigisse, como se Deus só castigasse e, além do mais, não escutasse as minhas preces. Isso é mentira. A relação com nosso Senhor passa pela nossa abertura do coração, passa por esse desejo tão grandioso de estar, de permanecer e de ser totalmente de Deus. E nosso Senhor, Ele dá um exemplo que é muito precioso à nossa fé, o exemplo de uma criança. Senhor meu Deus, quem é o maior no reino dos céus? Olha o questionamento dos discípulos. O homem que sempre busca poder, que busca sempre se enganar, que quer sempre estar acima e quer levar isso para a eternidade. Quem é o maior lá? Nos céus não existe maior nem menor. Nos céus existe a geração dos escolhidos, daqueles que souberam bem viver na terra e que receberam a recompensa, e todos estarão lá no mesmo pé de igualdade. Isso é que é o belo nos céus. E nosso Senhor aqui para ensinar, nosso Senhor, Ele diz assim, olha, pega uma criança, coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, é preciso aprender a baixar a cabeça diante de Deus. É preciso quebrar o orgulho diante de Deus.
É preciso que essa relação com nosso Senhor seja uma relação verdadeiramente afável, não de um juiz que nos condena, mas de um Deus que nos ama, que está conosco em todos os momentos e que sorri para nós também. Sim, Deus nos sorri, mesmo em meio a um mundo de tantas incertezas, mesmo em meio a tanta insegurança que nós temos, um caos tão generalizado, uma falta de segurança tão grande, Deus ainda continua sorrindo para nós e vendo que nós somos felizes na medida em que dele nós nos aproximamos. É preciso ser como crianças. É preciso estar como crianças nos braços de Deus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, é a humildade que é exaltada, é a humildade que é colocada para nós como verdadeiramente o caminho de salvação. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Olha, a criança, ela tem umas características que dá uma lavada na gente, em nós adultos. As crianças têm ensinamentos para nos dar sim, e vivem coisas que nós perdemos a capacidade de viver. É por isso que nosso Senhor nos coloca a criança como exemplo de quem quer ir para o céu. Quer ver um exemplo? A criança é pura. Na criança não existe maldade. A criança é incapaz de maldar alguma coisa. É por isso que muitas vezes a criança é diabolicamente testada, molestada, criminalmente. Porque a criança não tem malícia. É por isso que a criança, tem crianças tão inocentes, que são capazes de brincar com uma cobra sem medo nenhum, sem nenhum medo, pensando que é talvez um brinquedo, alguma coisa, como nós já vimos tanto. E quando o pai vê, quando a mãe vê, tem horror àquilo ali. Porque a criança é toda pura. Quem dera, meu Deus do céu, que nós tivéssemos essa pureza. Quem dera, meu Deus do céu, que nós tivéssemos essa pureza para chegarmos aos céus. A criança nos ensina mais. A criança não tem rancor nenhum. Vejam que a criança não guarda mágoa no coração. A raivinha que a criança tem é algo momentâneo. Pode até ter uma raiva ali pelo instinto natural de ser humano, mas logo a criança esquece aquilo ali. E é capaz de ficar um pouquinho com raiva, e no mesmo momento, basta uma gracinha, já soltar uma gargalhada maravilhosa. Por quê? Porque o coração da criança é puro, não tem maldade. Porque o coração da criança é santo. Mas a criança ainda tem mais a nos ensinar, sim. Primeiro, foi a maldade que a criança não tem, a pureza. Depois, o rancor que a criança não guarda no coração.
E por último, o grande exemplo das crianças, que se elas estão vivendo sob os olhos do pai e da mãe, a criança se sente totalmente protegida. Ela só tem medo de alguma coisa quando o pai ou a mãe não estão olhando ou não estão em casa. Aí ela tem medo. E quando qualquer coisa causa medo, a criança corre para o braço do pai e da mãe. Eu já vi como padre, em meio a esses meus anos, principalmente com a batina preta, que era muito estranha aos olhos das crianças, agora graças a Deus já se acostumaram, mas eu lembro que muitas vezes eu ia fazer menção para pegar uma criança, e a criança corria e se agarrava no pai e na mãe. Quem é esse homem de preto? A criança com medo. Quem é esse homem estranho? Não é? E tantos, e tenho tantos exemplos, que tinha um que estava aqui na matriz por esses dias, o Pedro, filho de Daniane, que ele, quando me via que eu ia pegar, ele chorava, que chegava a soluçar, de tanto medo daquele homem estranho. Mas a criança corre aos braços do pai, e o pai é a segurança, e a mãe é a segurança, e se agarra mesmo. Olha, meus irmãos, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nesse tempo que a saúde é colocada em risco, a saúde mundial, não nos resta outra saída senão depositando em Deus a confiança, enxergar em Deus a nossa segurança. Deus é nosso Pai. E se nós vivemos e estamos em Deus, nada deve nos causar medo. Cuidados sim, zelo sim, prudência sim, mas fobias não. E vejam que a criança, ela tem no braço da mãe e do pai essa segurança. E quando algo causa medo, a criança corre até o pai e a mãe. E por que nós não devemos tomar esse exemplo também? E na hora do medo, correr para os braços do nosso Pai dos céus, correr para os braços da nossa Mãe dos céus. E não existe um abraço maior e melhor de Deus do que uma oração bem feita, abandonada, entregue. Não existe um abraço melhor de Deus do que de verdade perder tempo e saborear e sair daquele momento de oração contemplando um sorriso magnânimo de Deus, dizendo assim: meu filho, não tenha medo, eu estou contigo, eu sou teu pai. Meus queridos irmãos e irmãs, quem reza, quem de verdade se abandona em Deus, quem de verdade vive sendo conduzido por Deus nosso Senhor, sabe que aquele dom tão bonito que Ele nos dá após a ressurreição não é um faz de contas. Quando o sacerdote do altar diz: a paz do Senhor esteja sempre convosco, é essa paz que nós recebemos de Deus, para não viver sofrendo, para não termos medo, para não nos abalarmos. E se porventura algo de ruim nos acontecer aos nossos olhos, se estamos em Deus, tudo é graça, tudo é bênção, tudo é dom. Não adianta nós querermos viver como se Deus fosse uma ideia, fosse um sonho, fosse uma filosofia de vida, não.
É preciso, vivendo na graça de Deus, desfrutarmos da presença dEle, que não nos abandona. Agora, se o filho vive correndo do pai, se o filho vive correndo da casa do pai, se o filho vive correndo do diálogo com o pai, que passa segurança, aí é claro que ele vai ter medo. Se o filho, ele é incapaz de confiar no pai, abrindo o coração e dizendo a verdade, aí ele deve ter medo. Se o filho, ele trata indiferentemente o pai, aí ele vai sofrer. E o que mais nós vemos é isso aqui. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora da dificuldade, as pessoas não correm para os braços de Deus. As pessoas não correm para estar juntinho do Pai que nos ama. Vejam que a Santa Mãe Igreja sempre, em todos os momentos, depositou a confiança em Deus, porque nós sabemos que o de mais precioso nós temos é a nossa relação, é a nossa intimidade, é a nossa proximidade com Deus. E coisa feliz é um filho que se relaciona bem com o pai. Coisa feliz é o filho que se relaciona de verdade com o seu pai, que é Deus. Ó meus irmãos, ó minhas irmãs, vamos abrindo o nosso coração, olhar a nossa condição e vermos que diante de Deus nós não temos orgulho, que diante de Deus nós não temos nada, que diante de Deus não temos garantia nenhuma, que diante de Deus nós só temos Ele por herança, e tendo Ele por herança, nós temos tudo. Olha que coisa bela, olha que coisa santa. Vejam que aqui no texto santo é tão bonito o que o autor sagrado nos diz, São Mateus. É de uma beleza tão grandiosa, porque São Mateus, ele diz assim, olha, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. E por que é assim? Porque Deus, nosso Senhor, não deseja perder ninguém. Só que a revelia do texto santo, nós buscamos fazer o contrário. Nós temos 99 alegrias e queremos estragar a nossa vida por uma tristeza. Temos 99 motivos para sorrir e para sermos felizes, e por causa de uma coisa nós queremos perder toda a nossa vida. Somos muito maiores do que isso. Somos muito maiores que os problemas, que as dores, que as dificuldades e até que o Covid-19. Lógico, é claro. E essa certeza que nós temos é que a nossa felicidade deve passar por essa relação com o nosso Senhor, que não deseja que ninguém se perca, mas que deseja ardentemente que todos nós estejamos nele. Quando nós escutamos a Divina Liturgia na igreja, a Divina Liturgia sempre tem um sabor muito agradável ao nosso coração.
e a nossa consciência. E um versículo do Salmo de hoje me chama a atenção, e para mim é a grande palavra dessa terça-feira, quando o autor sagrado assim me diz: vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela me alegra o coração. A palavra de Deus que alegra o meu coração, porque me acalenta, porque me dará as respostas que eu não tenho, porque me dará as certezas na hora das dificuldades, porque me dá o norte na hora das dúvidas, e acima de tudo, porque mostra para mim que foi feito por Deus para ser feliz na companhia dEle, e assim um dia alcançar os céus. Vamos, meus